Boa tarde, senhoritas, senhores. Esse é um primeiro vídeo de uma aula que está associada com o dia de 17 de março, uma aula que tínhamos ter feito, mas por questões do coronavírus não fizemos, através da distância. E a partir de agora, durante esses dias de pausa, de afastamento, farei as aulas mediante essa forma audiovisual. Repararão ao mesmo tempo as explicações nessa folha daqui. Posteriormente de finalizar o vídeo, digitalizarei essas folhas e dessa forma, além de ver ao mesmo tempo na imagem a apresentação que está no próprio computador, poderão acompanhar as explicações. Infelizmente, não sei se lhes garanto que a qualidade do vídeo seja a melhor, mas pelo menos digitalizando as folhas justamente ao final da aula, poderão ter acesso aos cálculos que faremos para esse exercício do dia de hoje. Então, nessa primeira folha referente à aula do dia 17 de março, começaremos com o exercício número 4. No exercício número 4 diz: um galão de tinta cobre uma área de 25 metros quadrados. Calcule a espessura da camada de tinta na parede. Mas nesse caso poderíamos pensar o seguinte: a palavra galão não é uma grandeza de volume que usamos todos os dias, mas em litros. Pelo menos sabemos que um galão é equivalente a 3,786 litros. Qual deveria ser a espessura dessa camada de tinta, uma vez que possa se passar a tinta sobre a parede? Quão grossa deveria ser essa camada de tinta? E para aquilo poderíamos pensar inicialmente que a tinta de cor laranja é posta sobre uma parede, e uma parede, a grande maioria das paredes são planas. Podemos pensar que é um paralelepípedo cuja parte superior tem uma área e tem uma espessura dessa camada de tinta sobre a parede. A pergunta do problema é: qual deveria ser a espessura? Se sabemos que a área da parte superior, a parte frontal da parede, que consegue ser passada com essa tinta, é de 25 metros quadrados, qual deveria ser essa espessura? E para, por alguma letra, distinguir a espessura, usaremos H equivalente à espessura. Embora não se saiba quanto vale essa espessura, podemos respondê-la. Mas reparem no seguinte: as unidades de área são metros quadrados, ou seja, unidades de comprimento segundo a potência. As unidades de espessura poderiam ser são metros. Poderiam ser milímetros, centímetros, submúltiplos. Mas quão grossa é essa camada? Sabendo que esse galão, o pote de galão, rende para 25 metros quadrados, o galão é uma unidade de volume que não tem relação direta com metro quadrado, nem com metro. Mas se o litro, sabendo que um galão é equivalente a esse volume de 3,786 litros, qual seria o fator de conversão a ser usado para transformar litros em metros cúbicos? Pois se temos o volume do paralelepípedo dessa camada de tinta completa, cuja área é de 25 metros quadrados e cuja espessura expressa em metros é a grande incógnita, o volume deverá ser expresso em metros à terceira potência, metros cúbicos. Mas qual deverá ser o fator de conversão que nos permita transformar de litros para metros cúbicos? Tínhamos feito na aula algumas explicações, mas ainda assim les relembrarei que 1000 litros, ou 10 à terceira potência, é equivalente a 1 metro cúbico. E, portanto, as unidades de galão com galão cancelam-se e o volume desse pote de tinta poderá ser expresso em metros cúbicos, cujo valor será equivalente a 3,786. 10 à terceira potência está dividindo e a potência é positiva. Se a passamos para o numerador, resultará sendo negativa. A potência é menos 3 e as suas unidades são metros cúbicos.
ou seja, que é a milésima parte de um metro cúbico. Claro, é 3,786 litros, ainda assim é muito pouco, mas esse volume expresso agora em metros cúbicos será posto nessa camada de tinta. Quão espessa será essa camada? Para aquilo expressemos o volume do paralelepípedo. Então, o volume do paralelepípedo expressa-se como sendo a área vezes a espessura. E já que tinha feito a escrita de espessura com H, usaremos esse H para dizer que é a espessura. A área se expressa em metros quadrados, a espessura em metros, metros quadrados vezes metros, metros cúbicos, o volume. Perfeito. Já temos expresso o volume do galão de tinta em metros cúbicos. A área se conhece. Bastaria simplesmente isolar dessa expressão a espessura. Mas como? Como se faz isso? Então, basicamente, trarei uma cor diferente aqui. Se essa expressão é uma equivalência, o que se faz? A esquerda terá que ser realizada à direita. Se a direita queremos ou que deseja-se ter a espessura sozinha, o termo espessura H igual a alguma outra informação, poderíamos pensar que se em vez de estar multiplicando a área, poderia estar pura, sozinha. Mas para aquilo deveríamos dividir de novo pela área. Mas já que foi dividido pela área à direita, deverá ser dividida a mesma informação pela área à esquerda, implicando que à direita todo esse elemento seja igual a unidade, qualquer número vezes, qualquer vezes algum número continuará sendo esse mesmo número, invariante, e portanto implica que a espessura possa ser expressa como o volume da camada de tinta, da tinta dividido pela área que abrange essa camada de tinta, pela área. Nesse caso, substituindo os valores, seria 3,786 vezes 10 a menos a potência menos 3 metros cúbicos, dividido pela área de 25,0 metros quadrados. Com base nas unidades, potência 3 dividido por os metros, a potência 2, a resposta será em metros. Numericamente equivalente a quanto? Então, como eu tinha mencionado, existe esse aplicativo do celular, da calculadora, e como se escreve as potências? Basicamente, se você consegue visualizar, será escrita de 3,786 a potência menos 3 dividido por 25. Muito pequeno, mas ainda assim você pode quantificar. Em notação científica, será equivalente a 1,51 vezes 10 a menos 4 metros. Bom, isso significa o que no nosso dia a dia? Uma boa pergunta, uma 10ª parte do metro. Essa daqui será a resposta correta, mas ainda se falta a interpretação do nosso dia a dia. A que significa, que unidade mais palpável podemos fazer alusão a essa resposta? Podemos expressá-la da seguinte forma, fazendo aqui ou como sendo 0,15 milímetros. Por isso que a camada de tinta, quando às vezes passa-se e raspa-se a parede para tirar a tinta velha, é uma camada muito fina, é quase o tamanho de uma folha. E uma folha não tem 1 milímetro, mas um conjunto de folhas já tem 1 milímetro. Então essa camada de tinta, para nosso dia a dia, é 0,15 milímetros de espessura. Espero me fazer entender com esse primeiro problema, estará disponibilizado. E agora continuaremos com o segundo problema, o segundo exercício, nesse caso o exercício número 5. O exercício número 5 diz: supondo que o cabelo humano cresça a uma taxa constante, exercício 5. Uma taxa constante de 1 polegada, 1 dividido por 32 polegadas por dia, ou 32 avos de polegada por dia. Essa informação será a taxa,
a taxa de crescimento, equivalente a 1/32avo de polegada. Determinar a razão do crescimento em nanômetros por metro. Bom, então são taxas de crescimento polegadas por dia. E haverá que transformá-la de alguma forma para ser nanômetros por segundo. Agora necessitamos alguns dados para responder essa pergunta, pelo menos primeira informação. Sabe-se que uma polegada é equivalente a 2,52 centímetros e o nanômetro é a bilionésima parte, muito pequeno, a bilionésima parte do metro. Podemos transformar essa taxa, e essa taxa, eu simplesmente escreveria a palavra taxa, é um processo concatenado de transformação de unidades, tal que 1 dividido por 32 polegadas por dia, farei a escrita de polegadas resumida para pol. Podemos transformar primeiro as unidades de comprimento, polegadas, dizendo que uma polegada é equivalente a centímetros. Vamos ver, então 2,54 centímetros. Mas a ideia será expressá-la em metros. Agora, centímetros para nanômetros. Às vezes não é muito comum transformar essas informações, mas se podemos levá-la à própria unidade. Se diz concatenadamente que 100 centímetros compõem 1 metro, e por sua vez podemos dizer que 1 metro está composto por 1 bilhão de nanômetros. Perfeito. Então, já pelo menos nessa primeira parte, com uma cor bem notória, polegada se cancela com polegadas, centímetros com centímetros, metro com metro, e a unidade de comprimento será o nanômetro. Falta o dia. Ainda assim, podemos multiplicar outro fator de conversão para dizer que de dias para segundos não temos uma forma de transformá-la diretamente, porque não fazemos isso no nosso dia a dia. Vale a pena a redundância dizê-lo. Mas aqui podemos fazê-lo por partes. E já que a folha finaliza aqui, eu peço que reparem que a explicação não poderia continuar com outro fator de conversão. Farei a continuação de outro fator de conversão aqui embaixo, dizendo que o dia está dividindo. Haverá que usar um fator de conversão que tenha dias, o dia no numerador, e transformar o dia em uma unidade de tempo menor que um dia. Poderia ser a hora. Sabe-se que um dia está composto por 24 horas. E que uma hora está composta por 60 minutos. E por sua vez, um minuto possui 60, ou está constituído por 60 segundos. Para esse outro fator de conversão associado às unidades de tempo, simplificamos no denominador dia, com esse dia que está aqui, posteriormente horas, seja plural, mas é a mesma unidade, com hora, minuto com minuto, e segundo será a unidade que representa o tempo dessa razão, que agora será nanômetros por segundo. Depois desse processo de fazer essa concatenada, essa junção de vários fatores de conversão, bastará simplesmente fazer a multiplicação dos elementos no numerador e nos denominadores em sequência. Então, para aquilo temos inicialmente uma polegada 1, que multiplica 2,54 vezes 1, não farei a escrita de 1 mais uma vez, mas vezes 10 à potência 9, vezes 1, vezes 1 e vezes 1. Por aí fica. Dividido por 32 vezes 1 vezes 10 à potência 2 vezes 24 vezes 60 e vezes 60, cujas unidades serão nanômetros por segundo.
Nessa situação, les ensinarei um truque que todas as calculadoras científicas possuem e é basicamente esses dois botões, abrir e fechar os parênteses. Nessa situação, o numerador, expresso como 2,54 vezes 10 à potência 9, poderá ser expresso na notação científica como expoente 9 dividido por 32. A calculadora não tem problemas de pôr diretamente a potência 2 vezes 24 vezes 60 vezes 60, cujo número é 9,18 nanômetros por segundo. É o que média cresceria o nosso cabelo por dia, 9,2 aproximadamente nanômetros por segundo. Muito pouco, pouquíssimo, mas o conjunto coletivo de dias com dias completando o mês, ou 3 meses, um semestre, por exemplo, reparamos que nosso cabelo tem crescido bastante e por isso que vamos para o cabeleireiro e mandamos a cortar um pouco. Se me faço entender com esse problema, então continuaremos com o seguinte. Problema, o exercício número 6. Esse exercício número 6, espero que se enxergue a explicação, está associando uma situação quase cotidiana. O exercício se diz que se a distância entre duas cidades, União da Vitória, no Paraná, e Mafra, em Santa Catarina, é de 280 km, há um carro viajando com uma velocidade constante de 65 milhas por hora. Reparem na imagem, esse velocímetro está marcando-se 53. Mas se fosse 65 milhas por hora, quão rápido? Quantos quilômetros por hora? Quão rápido é essa informação? Como podemos associá-la no nosso dia a dia, se no Brasil, pelo menos, todas as placas de limite de velocidade estão em quilômetros por hora? Aí vem a pergunta. O processo a ser realizado. Calcule o tempo gasto em minutos para completar a viagem. Então, a primeira informação que podemos subtrair desse enunciado é a velocidade. 65,0 milhas por hora. E a distância será a outra informação. Uma distância de 280 quilômetros. Mas falta alguma relação existente para completar o problema entre milhas com quilômetros, pois ambas são unidades de comprimento, mas não são as mesmas. Há uma relação. Se diz que uma milha é equivalente a 1,609 quilômetros, ou seja, uma milha é mais que 1 quilômetro. Se percorre por hora 65 milhas, está percorrendo mais que 65 quilômetros por hora. Mas quão rápido é isso? Bom, vamos descobri-lo. Mas a pergunta é, calcular o tempo gasto em minutos para realizar essa viagem. Uma viagem cuja distância é de 280 quilômetros. A proposta desse problema é transformar comprimento mediante alguma relação entre comprimento com tempo, e a resposta terá que ser tempo. Tempo expresso em minutos. Para aquilo, comecemos com a distância. Equivalente... Para aquilo, comecemos com a velocidade. Como transformar essa velocidade? 65 milhas por hora. A ideia é simplesmente transformar as milhas para quilômetros. Dizemos que uma milha é equivalente a 1,609 quilômetros. Nos permitirá, dessa forma, cortar a unidade de comprimento de milha e expressá-la em quilômetros. Mas quantos quilômetros por hora percorrerá esse veículo? Ou seja, que será a multiplicação de 65 vezes 1,609 dividido por 1. Ou seja, bastante rápido, 104,6, vamos aproximá-lo, quilômetros por hora. Bastante, uma velocidade boa de viagem. Agora sim, transformemos a distância e calculemos o tempo.
Se a distância entre ambas cidades é 280 quilômetros, podemos usar a informação anterior para dizer: nesse percurso de 280 km, algum tempo gastará, em virtude que por 1 hora percorre a distância, ou o próprio veículo, de 104,6 km. Reparem que esse primeiro fator de conversão é a mesma velocidade. A principal diferença é como se escreve. Escreve-se nessa situação como sendo quilômetros no denominador e horas no numerador. É o contrário, mas por causa que queremos ou deseja-se transformar o comprimento em tempo. E esse tempo agora estará em horas. Para aquilo, simplificando, quilômetros seriam horas. Embora a pergunta do problema é quantos minutos. Não tem problema, é muito fácil também. Muito similar ao exemplo ao exercício anterior. Se diz que 1 hora está composta por 60 minutos. Dessa forma, simplifica-se hora com hora e expressa-se o tempo em minutos. Igual a que será em minutos igual a multiplicação de 280 vezes 60 dividido por 104,6. Então, 280 vezes 60 dividido por 104,6. 160,6 minutos. Pronto, perfeito. Isso não tem senso no nosso dia a dia. 160,6 minutos. Poderíamos dizê-lo de outra forma. 160, se a hora está composta por 60 minutos, 160, quantos minutos a mais da hora foi necessária? 1 hora, 60 minutos. 2 horas, 120 minutos. 3 horas, mais que isso. Ou seja, não se preocupem, por enquanto a resposta está correta. Mas queremos interpretá-la para o nosso dia a dia. 160 minutos serão 2 horas. E quantos minutos? 2 horas é 120, mas são 160. 2 horas e 40 minutos. E essa fração que está aqui, 0,6, quantos segundos a mais? Então, basicamente, poderíamos fazê-lo aqui na parte de embaixo, espero não fazer-lhes confusões, e dizer que esse tempo restante, essa fração, com azul um pouco mais escuro, 0,6 minutos em segundos. Sabe-se que 1 minuto é equivalente a 60 segundos, ou seja, que o tempo a mais em segundos, essa pequena fração, será 0,6 vezes 60 dividido por 1. 0,6 vezes 60 dividido por 1, 36 segundos. Claro, fazer uma viagem muito exata não tem muito senso no nosso dia a dia, mas pelo menos nesse problema nos permite dizer que são 2 horas, 40 minutos e 36 segundos de viagem. Agora sim, a resposta azul mais clara é uma resposta do nosso dia a dia, a resposta do problema especificamente até aqui são tantos minutos. Está na nossa unidade de tempo em minutos. Perfeito. Então, continuando com a explicação, avançaremos com o próximo exemplo. O exemplo 7. Já que sabemos transformar velocidades e distância em tempo, calcular o tempo dessa viagem, continuaremos com esse próximo problema. Diz o exemplo 7, e permitam-me fazer a escrita aqui nessa folha para resultar mais organizado. Na página 3, o exercício 7. O motorista de um carro realiza uma viagem entre 2 cidades afastadas a uma distância de 156 km, sabendo que o etanol
está custando 3,29 por litro e o carro tem um desempenho na estrada de 12,1 km por litro, quanto lhe custará realizar a viagem? Quanto terá que pagar essa pessoa se esse carro aparentemente é econômico, mas o valor do litro do etanol, do álcool, está a 3,29? Quantos reais deverá pagar para percorrer essa distância de 156 km? Alguns os dados do problema devemos escrevê-los por conveniência inicialmente, antes de fazer qualquer classe de conta. Temos a distância de 156 km. Temos o custo. Vou escrever aqui o custo, que é exatamente uma razão de 3,29 reais por litro. A razão de dinheiro por volume, e esse volume expresso em litros. A outra informação que também está presente é o desempenho. Então, desempenho, já escrevi D de distância, farei para desempenho de 12,1 km por litro. Quanto lhe custará? A ideia será transformar, aqui farei escrita, transformar essa distância em dinheiro. A pergunta: como? Como fazê-la? Como poder respondê-la? Basicamente, comecemos com o dado principal, a distância. A distância da viagem foi de 156 quilômetros. Teremos de alguma forma que usar um fator de conversão para dizer quantos reais são gastos para realizar essa viagem, mas não existe um fator de conversão direto. Temos dois. Temos um que será o desempenho e outro que será o custo por litro. Mas podemos pensar que nessa viagem quantos litros gastou e se o valor do litro vale tanto, portanto, o valor total da viagem será expresso em unidades monetárias, nesse caso, os reais. Dessa forma, o primeiro fator de conversão a ser escrito será o desempenho, mas o desempenho de uma forma astuta, já que a ideia é transformar quilômetros em litros. E se os quilômetros estão no numerador, podemos dizer, portanto, que no denominador escreveremos quilômetros. 12,1 quilômetros equivale a 1 litro. Expressando dessa forma quilômetros em litros, prosseguimos com expressar litros em reais. Sabendo o custo do litro, se diz que 1 litro de álcool de etanol está a 3,29 ou 3,29 centavos de real. Quanto lhe custou? Vamos responder essa pergunta. Bem simples. Mas também vale a pena denotar que os litros com litros se cancela e, portanto, a distância resultará expressa em reais. Transformada em reais, equivalente a 156,0 vezes 1 vezes 3,29 dividido por 12,1 vezes 1, ou seja, 12,1, cujas unidades são reais. Peço desculpas se fazemos a escrita cotidianamente ao contrário, os símbolos do real ou dos reais antes, mas nessa situação, pelo fato do elemento de conversão, a escrita da unidade monetária a farei justamente ao final. A quanto será equivalente? Então será equivalente a multiplicação 156,0 vezes 3,29 dividido por 12,1, ou seja, que fazer essa viagem inteira lhe custará a essa pessoa, e agora se fará a escrita do nosso cotidiano, em reais, 42,41 reais, 41 centavos de real. Não vale a pena fazer a escrita dos outros números,
essa sequência, pois ninguém usa moedas de uma milésima de R$1. Não existe menor unidade monetária que o centavo, uma centésima. Então essa resposta é o que o problema nos pedia para calcular. Se me faço entender com esse exercício, continuarei com esse outro próximo. Esse daqui está associado para, em alguns casos específicos, de pessoas que moram em lugares que são casas ou condomínios, e o problema surgiu e queria plasmá-lo. Diz que um botijão de gás propano de 13 kg, esse botijão que está aqui, tem um valor de R$75. Se o medidor de casa registra o consumo mensal de 3,88 metros cúbicos, quanto deve ser pago pelo consumo? Sabe-se que a densidade do propano, e esse é o medidor, perdão, sabe-se que a densidade do propano é de 2,01 kg por metro cúbico. Tente imaginar a caixa de 1 metro de aresta, um cubo gigante, mas que sua massa é super leve, de 2,01 kg. Essa é a primeira pergunta. A parte B do problema: obter o fator de conversão que relacione o valor de reais para metros cúbicos. Nesse problema temos que pensar um pouco diferente. Não existe um fator de conversão direto entre o que se mede, que é justamente o contador, aquele relógio, aquela imagem desses números que ficam passando, mas que registra o volume em metros cúbicos para reais. Não existe uma conversão direta. Temos que fazê-la mediante passos muito similares ao problema anterior. Então, exercício 8. A primeira informação que temos é o valor, o custo das quilogramas por real. Então seria o custo equivalente a fiz a escrita contrária, R$75 por 13 quilogramas pagas. R$100 por 13 quilogramas aparentemente exatos, 13,0. A segunda informação é o consumo. Então esse é volume. Temos o volume de 3,88 metros cúbicos. E a terceira é a densidade, equivalente a 2,01 kg por metro cúbico. Então, o problema nos pergunta é transformar volume em reais. Como fazê-lo? Como poder realizar essa transformação de volume para reais? E quantos reais terá que se pagar por o volume gasto de 3,88 metros cúbicos? Então, dessa forma, comencemos volume de 3,88 metros cúbicos será equivalente a algum fator de conversão que nos permita transformar volume em quilogramas. Pois sabe-se que as pessoas compramos o botijão e pagamos tantos reais por quilogramas. Nesse caso, R$75 por 13 quilogramas que chegou nesse botijão pequeno. Usaremos a densidade, pois sabemos que na densidade 1 metro cúbico do gás propano equivale a uma massa de 2,01 quilogramas. Dessa forma, podemos transformar metro cúbico em quilogramas e, consecutivamente, transformar quilogramas em reais, sabendo que o custo foi de quilogramas no numerador, quilogramas no denominador. Nesse caso, por comprar 13 quilogramas, pagou-se
75,0 reais. Simplificando quilogramas com quilogramas, expressa-se o volume agora em dinheiro. Quanto dinheiro será aquilo? Para aquilo, ou para determinar essa informação, de novo usaremos a calculadora. Será equivalente a multiplicar 3,88 vezes 2,01 vezes 75 dividido por 13. Ou seja, que pagaria-se ao final do mês um equivalente em reais de 44,99 centavos. Alguém diria 50 reais. Perdão, 45 reais. Mas nesse caso, vou fazer a escrita completa: 44,99 centavos de real o consumo. É pouco, é muito, não sei, mas é um valor palpável, já que, por exemplo, em casa compramos um botijão e dura mais de um mês. E se dura mais de um mês, significa que por mês não se consome os 75 reais que está associado a esses 13 quilogramas de gás propano. Continuemos. A parte B do problema diz obter o fator de conversão que relacione o valor de reais para metros cúbicos. E para aquilo, permita-me tirar esse símbolo de equivalência aqui e analisemos esses dois elementos, esses dois fatores de conversão que estão aqui juntos. Juntando-os, pois com base nesses dois em conjunto, podemos relacionar, na hora de eliminar quilogramas com quilogramas, reais com metro cúbico. Se a informação de entrada são metros cúbicos, elimina-se, mas expressa-se em reais. E quanto será equivalente a esse fator de conversão em conjunto? Então, juntando-o em um só, será equivalente a multiplicar 2,01 vezes 75 dividido por 13. 2,01 vezes 75 dividido por 13, equivalente a 11,596. Vou deixá-lo em 59. Quais unidades? Unidades que não se aniquilaram. Quilogramas com quilogramas aniquilaram-se, mas reais e metros cúbicos ainda permanecem entre esses dois elementos de conversão, entre esses dois fatores de conversão, não se aniquilam. Então será reais por metro cúbico. E esse fator único de conversão permitiria fazer de maneira direta, ter o consumo por casa, por apartamento que está num condomínio, e simplesmente com base à medida do relógio determinar o volume gasto e multiplicar essa informação do volume por 11,59 reais por metro cúbico. Reparem que está dividindo por metro cúbico, portanto a informação de volume se aniquila e a resposta se expressa em metros cúbicos. Esse seria o fator de conversão único e facilmente o que se faz, o que as pessoas nos condomínios fazem, registram o volume desse mês, tiram a diferença com relação ao mês anterior, tem o volume do gás propano consumido e, portanto, a conta a pagar será com a multiplicação dessa informação de cá. Se facilmente entender, faremos a continuação do outro problema, o exercício número 9. E esse exercício número 9 planteia que a vazão na página número 4. A vazão da mangueira caseira, uma mangueira como essa, é de 1 metro cúbico por hora. Bom, bastante pouco. Pois sim, para encher uma piscina em casa demora bastante tempo. Mas supondo que fosse uma vazão de 1 metro cúbico por hora. Essa é a página número 4. O exercício 9. Desejando encher um recipiente de 40 litros,
ou seja, um balde grande, por exemplo, poderia ser a máquina de lavar, a lavadora pequena de 40 litros, quantos minutos deve ser necessário para que o nível da água no recipiente comece a extravasar, para comece a transbordar? Quanto tempo? Então, a primeira informação do problema é a vazão. A vazão, que é uma razão entre volume por tempo, que nesse caso é de 1 metro cúbico por hora. E a ideia é encher o volume de um balde, de um recipiente, um volume de 40 litros. Quanto tempo? De novo, reparemos nas unidades de volume da vazão e volume do recipiente. Litros, metros cúbicos. Não existe uma relação direta, 1 litro e 1 metro cúbico, não. Sabemos que 1000 litros é equivalente a 1 metro cúbico. Pronto, já temos essa equivalência. A ideia será transformar o volume em tempo. E como? Então, comecemos tendo essa razão de volume por tempo, ou seja, a vazão. Nessa situação, escreve-se o volume de 40 litros e teremos que multiplicar por algum fator de conversão que nos permita transformar os litros para metro cúbico. De fato, temos essa equivalência. 1000 litros equivalentes a 1 metro cúbico. Ou seja, que 1000 litros é equivalente a 1 metro cúbico, ou 1,0. Espero que se enxergue a vírgula, 1,0 metros cúbicos. Dessa forma, simplificamos a unidade de volume litros com litros e expressamos em metros cúbicos. Mas é transformar o volume em tempo, não o volume em outra unidade de volume. Para isso usamos a vazão, pois sabemos que, segundo com a informação do problema, a mangueira consegue ter uma vazão de 1 metro cúbico por hora, ou 1,0 horas, para ser mais exatos. Qual será a resposta a esse problema, já que podemos simplificar o volume e expressá-lo em horas? Basicamente, será a multiplicação de 40 vezes 1 dividido por 1000. E 40 dividido por 1000 é uma conta simples, mas vamos praticar a notação científica. 40 se expressa como sendo 4,0 vezes 10 à primeira potência, dividido por 1000, mas 1000 é 1 vezes 10 à terceira potência, cujas unidades são de horas. 4 dividido por 1 continuará sendo 4. E as potências, vezes 10 à primeira potência, e o denominador que passaria para o numerador, se impomos essa condição, passará com um sinal negativo, a potência menos 3, tendo esses dois elementos com a mesma base 10, será 1 mais menos 3, ou seja, 1 menos 3 é equivalente a menos 2 horas. Ou seja, que a resposta, para explicá-la aqui, será de 4 vezes 10 a menos 2 horas. Bom, isso como se come? 0,04 horas é equivalente a quanto? Não sei, e peço desculpas que me confundi, pois o tempo tem que ser expresso em minutos e não em horas. Mas ainda assim, poderia ter posto outro fator de conversão aqui para transformar horas em minutos, ou com base a esse resultado, transformar
o tempo em minutos. E para aquilo temos esse tempo. Então, esse tempo de 4 vezes 10 a menos 2 horas em minutos. Usamos o fator de conversão cotidiano simples no nosso dia a dia. Temos o relógio e sabemos que por hora existem 60 minutos. Ou seja, que numa hora estão presentes 60 minutos, essa subunidade de tempo. E a resposta será 4 vezes 10 à potência menos 2 vezes 60 dividido por 1. Será alguns minutos, mas quantos minutos? 4 potência menos 2 vezes 60 dividido por 1 será 2 minutos, 2,4 minutos. Bom, isso também não tem senso no nosso dia a dia, porque os minutos não é que chega em 100 minutos e já transforma-se em hora. 100 segundos transforma-se em minutos. A quanto será equivalente a essa fração? E para poder transformar essa fração e poder fornecer uma resposta cotidiana, embora essa daqui já está completamente correta e perfeita, teremos que fazer um último processo, que é escrever essa fração e farei com outra cor, de 0,4 minutos para segundos, mediante esse fator de conversão. Se diz que 1 minuto está composto por 60 segundos, ou seja, que a unidade de minuto com minuto cancela-se, e essa fração de 0,4 minutos representará em segundos 0,4 vezes 60 igual a 24 segundos. 24 segundos. Se alguém deseja fornecer a resposta do nosso dia a dia cotidiana, então o tempo total será de 2 minutos e 24 segundos. 2 minutos e 24 segundos. Com essa última explicação do problema do exercício número 9, finalizamos o que estava preparado para a aula do dia 17 de março. E esse vídeo estará em conjunto com essas folhas de explicações. Qualquer classe de incógnita, questão, dúvida, entre em contato através do meu e-mail e nos veremos até uma próxima aula.